vídeo. Não sei por quê. Ah, legal, bem-vindos. Então, a partir de agora, estamos gravando. Boa noite, Ana. Boa noite, todo mundo. Quem chegou agora, a gente está colocando o nomezinho aí do lado, para a gente saber de onde vocês são. E vou compartilhar minha tela com vocês, só para a gente começar a noite, que vai ser boa. E aí? Legal, então hoje a gente tem Felipe Matos, um gigante com a gente, estou super feliz que ele aceitou o convite. Vai ser muito legal ter a visão dele, que é uma das pessoas que mais falam sobre o assunto, mais estudaram sobre o assunto. E antes dele chegar, que eu combinei com ele às 7, eu queria dar algumas notícias para vocês. Então, não sei aqui quem já respondeu o Forms, aproveitando que estamos reunidos aqui, quem respondeu o Forms que vai levar vocês para a nossa galeria de inquietos? Cris, você quer falar alguma coisa ou só você confirmou Não, que você já respondeu? levanta a mão que nem na escola, que respondi. Boa, para quem não respondeu, fica o convite aí. É um momento muito legal para quem já conseguiu acessar essa galeria. Tem muita gente inspiradora. É muita história, porque vocês demoram um pouquinho para responder. Tem muita gente contando vários casos aí de sucesso, bem engraçado, bem legal. Então, fica o convite para vocês se inscreverem, para que a gente tenha mais informações a respeito de vocês, que vocês se conheçam, né? A partir dessa grande galeria que é montada no Airtable conforme as respostas que vocês colocaram ali. A partir dessas respostas, eu até sair daqui da apresentação, porque a partir dessas respostas eu estou criando qual que é a nossa visão de futuro, o que a gente quer construir juntos, né, como time, quais são as características das pessoas que a gente tem de bom, o que a gente pode fazer com tanta gente boa reunida. Então, se vocês quiserem estar ali e contribuir com essa construção, é um momento. É a forma que a gente tem hoje de vocês marcarem presença ali. Nossa, tem bastante gente chegando ainda. Bem-vindos, bem-vindas. Vamos começando. Estou admitindo todo mundo. E aí, a partir dessa construção, dessas respostas que vocês estão dando, a gente está criando essa visão de futuro. E aí, para a gente não perder o costume, queria que a gente começasse a noite refletindo. E aí, quem tiver com o celular a postos, pode pegar o QR Code. E quem não tiver com o celular, a gente tem a escolha de entrar pelo Mentimeter. Eu vou pegar para vocês esse código. Mas eu queria saber quem são os atores do ecossistema de startups que vocês lembram? Sem falar muito, sem pensar, não tem certo ou errado. Só queria entender o que vem à cabeça de vocês quando a gente fala sobre os atores. Quem são esses atores que vocês lembram? Só para a gente chegar já bem esquentado para a palestra do Felipe Matos. Acho que vai ser muito legal ter essa percepção. Vou colocar aqui no link, não sei se alguém conseguiu pegar, mas vou colocar aqui no chat o link para vocês responderem. E aí compartilhe minha tela. Nando, tô vendo sua pergunta agora. É outro formulário. O formulário de inscrição, ele foi bem basiquinho, né? Então, eu não perguntava muitas coisas de vocês. Agora, esse outro formulário, ele é bem mais extenso. Então, nele que a gente vai realmente basear as pessoas que estão interessadas na comunidade 645 e vão realmente trabalhar com a gente, né? Vão realmente ficar com a gente. O link tá aqui, gente. Acabei de colocar. É esse link? Ó,
Agora se preocupem com isso para responder quais são os atores do ecossistema que vocês lembram. E aí, na sequência, eu mando também o link da história da comunidade 645 para vocês responderem. Porque ali vai bastante tempo. Aqui no Mentimeter é mais rapidinho. O link do Mentimeter. Do Mentimeter pra gente aqui no chat. Eu coloquei, gente. Não tá ainda, não? Não tá aparecendo, não. E agora? Eu coloquei para os participantes nas listas de espera, da sala de espera. Agora foi, né? Oi, Jess! Olá! Coisa boa! Já estamos em 60 pessoas. Oi, gente. Boa! Leide, Tânia. Boa noite, Isa. Todo Boa mundo aí. noite! Olha só, estamos colocando o nome da cidade do ladinho do nome, para a gente ficar bem localizado e sair bonito na foto. As cidades representadas aí por vocês. E aí, agora vocês conseguiram responder? Vamos ver como é que tá ficando isso. Empreendedores, investidores, o Sebrae. Aí é fácil. Legal. Temos mais de 60 pessoas na sala, só 14 respostas. Vou colocar de novo o link aqui para quem se perdeu. Não tem certo ou errado, quero saber o que vem na cabeça de vocês. E aí, assim, a gente começa, vou passar a bola para o Felipe Matos fazer, contextualizar bastante a gente sobre isso. Que legal. Que legal. E aí, alguma coisa que impressiona vocês? Parques tecnológicos. Vai estar em todas, hein? Quê? Sebrae. Sebrae tá... né? Não. Somos muitos. Mas legal, investidores. Governo, tá pequenininho o governo aqui. Isso já diz muito. Que legal. Ó, tem até uns nomes aí de algumas pessoas. Vini Machado, o Danilo, Elon Musk, o Mark Zuckerberg, a B Startups também, The Bakery. Para quem chegou agora, a gente está colocando o nome da cidade do lado do nosso nome e vou passar para vocês o link do Mentimeter aqui, para vocês responderem quais são os atores que vêm aí à mente de vocês quando a gente fala sobre inovação, sobre startups. Não vale copiar do amiguinho, hein? Não tem certo ou errado, eu não consigo saber quem respondeu o quê. Então, não se sintam acanhados. Vou até tirar aqui da tela para vocês não ficarem copiando.
E aí, quem já achou um conterrâneo aqui? Pessoal de Sorocaba, Santo André, Botucatu, Ribeirão Preto, Mogi. Eu Eu achei a achei- Natasha aqui de Atibaia, ó. Oi, Aí, Natasha, boa noite. Boa noite, Adilson. Acabei de olhar aqui nos nomes. Eu Te achei não conheceu, aqui, ainda não te mas conheço. não aqui, mas no grupo do WhatsApp eu achei um bauruense que trabalha na Pelazútil. Ainda não o conheci pessoalmente. aí, ó, oportunidade. Vocês sabem que dá para conversar no privado também aqui, né? É só no para, tem o todos. Se vocês clicarem na setinha, tem o nome de cada uma das pessoas, aí vocês entram num chat privado. Olha só. Sim, vai ficar gravado. Espero que até quarta-feira eu consiga mandar para vocês a gravação, para quem não for conseguir ficar até o final da noite. E também mando alguns outros links importantes aí para a gente se conectar. Vocês oficialmente estão na turma, então participando de hoje. Eu sei que vocês estão interessados em saber mais. E aí, quem não está em algum dos grupos, a gente tem 3 grupos. 2 grupos de avisos, um grupo está liberado para todo mundo conversar. Eu vou passar esses links aqui para vocês também, se vocês ainda não estiverem. Que daí a gente continua a conversa por lá. Deixa eu pegar aqui. E aí, daqui a pouquinho, já peço pro Felipe Matos começar a falar com a gente. Tive 40 respostas até agora no Mentimeter. Quem chegou, a gente está respondendo Oi. no Mentimeter sobre quais são os atores aí do ecossistema de startups que vocês se lembram. Não tem certo ou errado. Primeira coisa que vem na cabeça, sem filtro. Oi, Isadora. Oi, Desculpa. Camila. Minha internet está um pouco ruim, por isso que eu tô com a câmera fechada. Eu não sei se eu entendi direito. Eu comecei a preencher aquele formulário que você mandou no e-mail. É para parar? Não é para fazer isso? É para fazer esse link que você Aquele mandou agora. formulário do e-mail é da história. Aquele é bem legal e a gente vai usar ele nas próximas conversas. Mas nesse momento a gente está fazendo uma brincadeira só no Mentimeter para vocês colocarem quem são as entidades, os atores, as pessoas que vocês lembram quando a gente fala sobre ecossistema de inovação. Eu vou passar aqui de novo o link. Ou se alguém conseguir me ajudar. Eu cliquei. O do Mentimeter. Ah, tá. Copiei. Aqui, ó, consegui. Boa, Rafa. Bem-vinda. Obrigada. Imagina, Cá. Compartilhar aí. Aí, parque tecnológico, pessoas. Bem-vindos. Estamos concluindo aí. 45 pessoas falaram sobre quem são esses atores que vocês lembram. Boa, Wellington. Para quem chegou agora, coloca o nome de onde vocês estão do lado. E aqui, no Mentimeter. Deixa eu ver. Felipe já está entre nós? Aí, Felipe chegou.
Deixa eu voltar a compartilhar aqui a tela. Olha Olá, só. Opa, Felipe Matos. tudo certo por aqui? Bem-vindo. Obrigado. Obrigada a você por estar aqui. Imagina. Olha só, a gente estava fazendo uma atividade, pedi para eles responderem quais são os atores do ecossistema de startups que as pessoas se lembram, sem certo, sem errado, e aqui a gente tem um pouquinho desse resultado. Então, os empreendedores, né, em primeiro lugar, aceleradoras, parques tecnológicos, mentores, o Sebrae. Então, fiz esse esquenta aqui para a gente começar o papo da noite com a sua palestra, com todo o seu conhecimento. Então, eu queria te agradecer demais por estar aqui com a gente hoje e fazer as honras, né, de te apresentar. Então, gente, para quem ainda não conhece Felipe Matos é uma das personalidades mais importantes que a gente tem no ecossistema de startups. Vocês estão vendo minha tela? Muito obrigado. Tá tudo certo? Bom, eu tô. É? Tá Então, bom. sim. E aí, além de tudo, além de ser escritor, palestrante, mentor, ele está aqui de forma voluntária também, uma noite, contribuindo com o desenvolvimento de vocês, vai trazer aí bastante conteúdo sobre como que a gente se formou como ecossistema nacional, que o Felipe estava desde o início, assim, de tudo. Além disso tudo, também é pai, também é CEO da Sirius Educação, que está revolucionando aí o mercado de desenvolvimento de tecnologias, né, de pessoas desenvolvedoras. Ele é presidente da AB Startups, super parceira, quando a gente fala sobre comunidades de startups ao redor do país. Eu tive o maior orgulho de trabalhar lá, por conta da AB Startups eu conheço muita gente do Brasil inteiro, e o cargo de presidente da AB Startups também é algo que o Felipe faz de forma voluntária. E também é VP da Dynamo, que é outra entidade super importante aí do nosso ecossistema. E aí, Felipe, queria que você se apresentasse, queria que você tomasse o palco, queria te agradecer imensamente em nome do Sebrae, em nome da comunidade 645. Obrigada por estar se dedicando mais uma vez a contribuir com o desenvolvimento do ecossistema de startups, de todo mundo que está aqui. A gente tem várias cidades, então pedi para o pessoal colocar o nomezinho de cada uma das cidades que eles representam aqui. E aí temos pessoas, Legal. Ribeirão Nossa, Preto, Bauru, Sertãozinho, Sertãozinho. Cordeirópolis. Olha, tem várias cidades que eu nem conhecia, vou ser sincero. Olha, Cordeirópolis é uma delas, por exemplo. Que bom, Sertãozinho né? já tinha ouvido falar. Não, então, estamos abrindo aí o também. Cordeirópolis é do lado de Limeira, agora você já vai saber onde é. Ok, boa. Legal, tem muita gente de muitos lugares. Vou te colocar como anfitrião, tá, Felipe? Então você tem agora. Tá bom, que aí eu consigo compartilhar minha tela. Ótimo, deixa eu interromper aqui. Olha só, quem está colocando no chat de onde é, legal. Pode colocar no nome também, é só colocar nos 3 pontinhos, que aí você vai ali em renomear e consegue alterar o seu nome. Boa noite, Vinícius. Mas sim, estamos aí em várias conexões de vários lugares. Sim, galera. A beleza do online, a gente consegue se reunir aqui. E aí, Felipe, só também para te dar mais contexto, essa é a nossa aula inaugural, então muito obrigada mesmo por fazer parte dessa construção. As pessoas que se inscreveram, elas já têm essa noção de que é um programa voluntário, a gente vai entregar conteúdo e a gente vai pedir com que eles ajam na própria cidade, e claro, que tenham essa troca intermunicipal para que a gente fortaleça todos os 645 cantos do estado de São Paulo, que é gente pra caramba. Mas aí tem pessoas de vários níveis, de várias experiências, várias expertises, está sendo muito rico conhecê-los um pouco mais.
E aí, o palco é seu, queria te agradecer de novo. E aí, o que você quiser, você pode fazer de definição. Você prefere Bom. falar, e aí depois a Eu gente vai acho. para as perguntas? Bom, acho que sim, mas eu vou. Deixa eu ver. Assim, se vocês quiserem interromper ao longo do caminho também, fiquem à vontade, mas eu acho que é legal falar um pouquinho, e aí, nos momentos específicos, eu paro para ouvir, assim, para também não interromper o raciocínio, sabe? E aí, gente, então, bom, boa noite para todo mundo. Antes da gente começar, eu sempre gosto de entender um pouquinho do perfil da galera. Eu costumo fazer uma coisa no presencial que eu nunca tentei fazer no Zoom, mas eu vou tentar aqui. Então, vocês vão precisar me ajudar. Vamos ver se vai dar certo. Normalmente, no presencial, eu peço para a galera levantar a mão. Tipo, levanta a mão se você é um empreendedor ou empreendedora. Levanta a mão se você aqui eu não estou vendo as mãos de vocês, mas o Zoom tem as reações ali embaixo, onde vocês podem levantar a mão. Só vai funcionar direitinho se depois de levantar a mão, vocês abaixarem a mão para a próxima pergunta. E aí eu vou conseguir ter uma ideia, e todo mundo também, do público que está aqui. Então vamos lá, levanta a mão aí, virtual, quem é empreendedor ou empreendedora. Se vocês abrirem ali o painel de participantes, dá para ver que uma galera, assim, né? Deixa eu ver, eu diria que quase que um terço, talvez, um pouquinho mais de um terço. Muito bom. Tá bom. Então, de quem levantou a mão, para entender um pouco do momento empreendedor de vocês, continua com a mão levantada quem hoje vive do seu empreendimento. Então, seu negócio já é o principal responsável por pagar as suas contas. Aí já é um pouquinho menos. Talvez metade. Então, tem aí metade que está numa fase mais inicial, fazendo o negócio se viabilizar, e outra metade que já está com a empresa um pouquinho mais desenvolvida, até um pouco menos. Legal. Então, galera do early stage ralando para botar as startups de pé. Isso aí, gente. Boa sorte para nós. Eu também estou nessa. A Sirius, que é a minha startup, ainda não paga todas as minhas contas. A gente está no começo, e olha que a gente já pegou investimento e tudo mais, mas todo começo é assim mesmo, dos empreendedores que já... E eu acho que tem que ser, porque a gente não pode, né? Enfim... Só porque eu já tive uma história de sucesso, pegar o dinheiro do investidor e me pagar 40 mil reais por mês. Tipo, não. Então, a empresa está no começo, ela me paga pouco, não cobre as minhas contas e eu uso a minha reserva e outras fontes para pagar todas as minhas contas. Então, eu estou com vocês, só para dizer isso. Para quem, então, não é empreendedor, quem é do ecossistema de fomento? Sebrae... governo, talvez, entidades de apoio. Levanta a mão para mim. Vamos ver. Olha, gente, até que está funcionando, hein? Tá super! Boa! Legal, eu acho que é quase que a outra metade, hein? É mais ou menos isso, Isa? Tem investidor aqui? Deixa eu ver. Não sei se presente, mas na comunidade tem. Na comunidade tem. Então, vamos ver. Levanta a mão para mim aí, investidores. Quem não Quem é, não tem que pode abaixar. Vamos ver se vai... E aí, empreendedores, tirem um print nessa hora, entendeu? Vocês já estão aprendendo os esquemas aqui, né? Que aí, né, vocês já podem fazer um pitch ali depois. Legal, temos alguns investidores. Muito bom. Alguém que não se identificou com nenhuma categoria, não é empreendedor, não é de fomento, não é investidor? Entusiasta do ecossistema, talvez, enfim. Tem alguns que não se identificaram com nenhum. Depois eu quero saber o que vocês são. O pessoal está Como é que vocês se esquecendo identificam? Escreve no chat aí. Abaixar a mão. Opa, tá bom. Bom, gente, eu fiz esse aquecimento aí, esse quebra-gelo, mas acho muito bom fazer isso para conhecer um pouquinho de vocês, entender o perfil da audiência.
Obrigado, Isa, pelo convite. Eu adoro fazer isso aqui, então tá tudo certo. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês, porque eu preparei uma pequena apresentação. Nossa, gente, peraí. Adorei, já vi que dá certo mesmo no Zoom fazer o levanta a mão. Dá, é legal. Funciona. Eu tô tentando compartilhar só uma janela e não estou conseguindo. Então, vou compartilhar o meu segundo monitor. Peraí. Desktop 2. Ok. Peraí. Eu uso o Mac e o Zoom tá falando que eu tenho que dar permissões. É uma instalação nova do Zoom. Peraí, gente. Vai dar certo. Para quem acha que o metaverso é novidade, né? O Macintosh é metaverso desde 1990. Sempre foi um universo à parte. Desde o teclado de ferro. Quem pegou o teclado de ferro aí que tinha que bater, né? Teclado de ferro? Tinha uma época que era um teclado de ferro, não existia acento, então era uma maçãzinha, não sei o que, mas, mano, era treta. Nossa, eu lembro disso, eu peguei. Era treta, hein? Para fazer acentos tinha todo um código que você tinha que fazer. Era horrível, virava porque o negócio só Edward funcionava de em inglês. ali. Ó, gente, então, primeiro, mais uma vez, boa noite. Para me apresentar, né, eu sou o Felipe Matos, hoje me divido entre vários chapéus, né? A Isa falou, eu sou CEO e fundador da Sirius Educação, que é uma escola. Agora a gente acabou de virar faculdade, a gente é uma faculdade de tecnologia que busca formar aí as próximas gerações de profissionais dessa área técnica. Depois eu falo mais de Sirius. Estou como presidente da Associação Brasileira de Startups, eleito para essa gestão, que termina no final desse ano. Faço parte do Dynamo, que a Dynamo é uma associação de advocacy sem fins lucrativos que basicamente conversa com governos para tentar melhorar as políticas públicas pró-empreendedorismo, e foi assim que nasceu o Marco Legal das Startups, que foi um projeto que a gente construiu. Bom, enfim, entusiasta aí desse universo de startups nos últimos 25 anos. Eu comecei muito novinho, comecei a programar com 12 anos de idade. Aí montei minha primeira startup aos 16, que foi o primeiro aplicativo móvel da América Latina, lá em 1999, quando não tinha smartphone ainda, era um tijolão. E de lá para cá eu não parei mais, né? Então, essa minha primeira empresa foi incubada numa incubadora de empresas lá na UFMG, conheci outros empreendedores, fui picado pelo bichinho do empreendedorismo e não saí nunca mais. E daí, né, fundei o Instituto Inovação, que nasceu como uma espécie de venture builder, ali, uma fábrica de startups. Depois a gente criou um fundo, que foi o Fundo Novaro, depois o Fundo Criatec, o primeiro fundo de capital semente mais relevante do Brasil, tinha 100 milhões de reais para investir em startups. Aí, no fundo, eu vi que tinha muita startup digital, pequena, que não estava pronta ainda para fundo. Daí fui fundar a Startup Farm, que foi a primeira aceleradora de startups, né, do Brasil e da América Latina, lá em 2010 para 2011. Farm existe até hoje, fez 10 anos. Aí vim para o lado, eu não posso falar, eu falava para o lado negro da força. E aí os meus amigos negros vieram muito educadamente falar comigo que é uma expressão meio racista, né, porque associa negro a uma coisa assim. Agora é lado sombrio, Felipe. Fui para o lado... muito obrigado. Fui para o lado sombrio, porque eu fui para o governo, para o dark side. Tem que ter gente no governo, tem que ter gente boa no governo também. Sim, não. E aí uma das coisas que eu descobri é que tem muita gente boa no governo. Infelizmente também tem gente que não é como em todos os lugares, mas tem a maioria inclusive. Mas o sistema é complexo. Ele tem muitas amarras e tal. Depois um dia a gente pode falar só sobre isso. Eu tenho uma ótima teoria em papo de boteco sobre por que o governo funciona tão mal no Brasil, mas isso é papo para outra história. A gente pode, um dia, a gente senta e conversa. E quem quiser pode participar. Mas
enfim, fui gerir o programa Startup Brasil, que foi a primeira iniciativa pública em nível nacional para apoiar startups no país, lá em 2013. E aí fiquei 2 anos e meio, foi uma super experiência, assim, acho que eu, né, emagreci uns 10 quilos, ganhei alguns cabelos brancos, mas foi maravilhoso também, assim, pelo impacto, por tudo para fazer. Foi lá que eu percebi também o quanto o governo precisava de mais interação com o ecossistema. Isso tem tudo a ver com o nosso papo de hoje, né? O governo não entende muito desse mundo, né? E é um mundo que não fala muito para o governo, né? Primeiro porque empreendedor, quase por definição, é o anti-perfil, assim, estereótipo de concurseiro, né? Que quer estabilidade. A gente não gosta muito. Segundo, o governo significa burocracia, rotina, são coisas que a gente tende a repelir, né? Terceiro, porque no Brasil também está muito associado à ineficiência, à corrupção. Então, a gente acaba, né, tem tanta gente desiludida com a política e tal, então a gente meio que nem conta muito com isso. O que não é necessariamente o melhor caminho, né? Porque é aquela história, né? Se a gente não se interessa, a gente está fadado a ser governado pelos que se interessam. Mas, enfim, e aí por isso a ideia de criar a Dínamo, né? Porque existiam instituições que faziam lobby do agronegócio, das automobilísticas, da indústria, disso, daquilo, mas ninguém falava pelas startups. E aí veio com isso, a Startups faz parte da Dínamo, junto com associações de investidores, então, de um monte de gente do ecossistema, e a gente vai, em bloco, falar com o governo em nome dessa galera toda, e assim conseguir ter alguma voz para falar o que está errado, o que precisa ser feito, como, né, quais são as nossas demandas. E, enfim, de lá para cá, né, depois que eu saí do Startup Brasil, vou para a Farm, tirei um sabático, tive burnout, que foi um momento bem sombrio e difícil, escrevi sobre isso e tal, porque eu acho que a gente precisa compartilhar sobre essas coisas que também acontecem com os empreendedores. Escrevi um livro, que é o 10 mil startups, que é um número, né, são mais de 10 mil startups. Agora já passou de 20 mil, eu estava fazendo a conta de novo, mas em 2018, quando eu escrevi o livro, eram 10 mil. Startups que passaram pelas diferentes iniciativas que eu tive a oportunidade de fundar e liderar, né, nesses últimos 25 anos. E aí veio o livro, e hoje eu estou, como falei para vocês, na Sirius, na B Startups, né, e ainda na Dínamo. E nas horas vagas a gente dá umas palestras, né, participa dos programas. Até hoje, quando eu consigo, eu vou no Startup Weekend, da mentoria, que eu adoro. Mas está cada mais dia... um apaixonado pelo Startup Weekend. Sou apaixonado pelo Startup Weekend, mas está tão difícil ir. Eu fui, esse ano, eu acho que eu não fui... Eu fui em um só esse ano. Então, estou bem ruim de weekend esse ano, mas ainda vou, o ano não acabou. Vocês estão entendendo que é o Felipe Matos, que está aí, ó, 25 anos de experiência, empreendedor há mil anos, e ele ainda vai em Startup Weekend, ele ainda está aqui fazendo voluntariado no tempo extra do extra do extra. Então, Felipe, muito obrigada por ser esse exemplo também. Para todo mundo que quer mudar o país, não tem como a gente fazer só o mínimo, né? A gente tem que fazer o nosso, de mais um monte. Eu lembro que quando me chamaram para o Startup Brasil, eu fiquei num dilema, assim, vou ou não vou, né? Tipo, não, governo, tal. Mas eu sempre reclamei muito de governo, a vida inteira, né? Aliás, como todo bom empreendedor, a gente tem mais é que reclamar mesmo, porque nosso governo não oferece o melhor dos serviços públicos, infelizmente, né? Está muito aquém do que todos nós merecemos como brasileiros e tal. Mas eu falei, cara, se eu não for, eu vou perder o direito de continuar reclamando. Porque, né, a hora que a gente tem a oportunidade de ir lá e fazer alguma coisa, você não pode, tipo... Então, foi um pouco do meu racional, assim, para ir, né? E também a gente entende, sabe, que tem um monte de gente legal, tem um monte de gente que quer fazer, e é difícil pra caramba, né? Então, hoje eu continuo reclamando, mas eu reclamo com muito mais conhecimento de causa,
com experiência em como funciona, com ideias talvez um pouco melhores e mais bem concebidas de como resolver algumas coisas, o que que dá, o que que não dá, e por aí vai, né? Então, mas eu acho que a minha história e trajetória traz muito de ecossistema mesmo, né? Porque são muitos chapéus em vários lados do ecossistema. Então, é um pouco do que eu queria trazer também para vocês. E como ninguém é só trabalho, opa, volta aqui, né? Eu também sou pai de Luiz, marido do Lucas, amo viajar, amo música e cantar, e faço queijos veganos maravilhosos. Aqui, eu que fiz, Uau, tá? essa eu não Esses estão sabia. aqui. Pois é. Adorei. Mas, indo para frente, né, para a gente falar, eu sempre gosto de trazer alguns conceitos muito basicões, mas que colocam todo mundo na mesma página. Então, só dando um passo atrás para falar de startup, assim, tem um monte de gente que tem milhões de conceitos de startup, né, e eu tenho o meu, assim. Né, e para começar, startup, né, start, estágio inicial. Então, gente, o iFood não é startup, o Nubank não é startup, ainda que eles todos começaram como startups, não estão mais em estágio inicial, né? Quando você está em estágio inicial, você está em busca de validação. E eles já são modelos que validaram, né? Em segundo lugar, precisa ter inovação. Então, você faz uma empresa cópia da outra, também não é startup, né? Porque você não está criando nada de novo, você está repetindo o que já existia. E aí, com inovação, vem junto incerteza. Então, a startup ela está intrinsecamente, necessariamente, num ambiente incerto, onde ela está o tempo todo buscando, de novo, validar, né, transformar hipóteses em certezas para dar os próximos passos e crescer. E, por fim, a startup está baseada em tecnologia, porque ela precisa ter escalabilidade, né? O principal fator que diferencia uma startup de um negócio tradicional é que a startup tem alta escalabilidade, ou seja, ela consegue crescer numa escala muito maior, né? As receitas vão crescer numa escala muito maior do que os custos na mesma proporção, né? Então, você tem uma indústria, uma padaria, uma fábrica de sapato. Você quer produzir o dobro de sapato? Você vai precisar do dobro de couro, do dobro de material, do dobro de funcionário, do dobro de maquinário. Pode até ser que você tenha alguma economiazinha de escala, compra mais material, consegue um descontozinho e tal, mas a sua escalabilidade é baixa. Para cada vez que você vai crescer, você precisa dobrar os seus recursos básicos ali, né? Já no startup, você faz um aplicativo, um game, você consegue crescer o número de usuários, né, de 10 para 100, para 1.000, para 100 mil, para 1 milhão, mantendo uma estrutura muito enxuta. Então, a escalabilidade desse exemplo é altíssima, né? E isso é possível por quê? Pelo uso da tecnologia. E, principalmente, toda a conectividade, né? Os smartphones, em especial, proporcionam isso cada vez mais para aplicativos que são, talvez, um exemplo mais conhecido de soluções super escaláveis. Pois muito bem. Uma startup é um serzinho muito frágil, tanto que ela morre muito, né? 80% das startups, mais ou menos, 80% a 90% não sobrevivem ao segundo ano. Então, ela é um bicho muito volátil, muito frágil, justamente porque ela tem muita incerteza, né, nesse começo. Mas, ao mesmo tempo, elas têm altíssimo potencial de crescimento e de retorno. Então, se você passou ali dos 2 anos e começou a dar certo, achou um modelo, vai crescer, você pode se tornar um negócio potencialmente muito grande. É por isso que elas atraem investimento de risco. Normalmente, os investidores dividem ali o risco, né? Apostam em várias, criam um portfólio, algumas vão dar errado, mas as poucas que derem certo costumam pagar pelo investimento inteiro. E, em geral, as startups precisam, por usar a tecnologia, de um tipo de talento muito específico, né?
né, os famosos desenvolvedores profissionais de tecnologia que estão escassos aí. Você vai falar com as startups, está todo mundo descabelado atrás, porque, enfim, para resolver essa parte de tecnologia, a gente precisa de gente qualificada, que é um desafio importante e estrutural do Brasil, né? E, de novo, a gente pode ter, nesse ambiente, políticas públicas e agentes que incentivem, por exemplo, fazendo um programa para qualificar pessoas em todo o interior do estado de São Paulo sobre ecossistema, por exemplo, fazendo programas de mentoria, por exemplo, criando de investimento é uma maneira de, né, incentivar, ou você pode ter um ambiente que não tem esse tipo de incentivo e aí a coisa fica mais difícil. Todas essas coisas, na verdade, né, fazem parte do que a gente chama de ecossistema. E eu acho o nome ecossistema muito feliz, né? Ele vem da biologia, e o ecossistema na biologia, ele tem muito a ver com essa relação de interdependência entre os diferentes seres vivos, organismos que estão naquele ambiente, né? Então, você tem toda uma cadeia alimentar onde, né, um bicho serve de alimento para o outro, que serve de alimento para o outro, que tem várias relações de simbiose, né? Um poliniza o outro, e isso cria um ecossistema super forte, vivo, e todo mundo precisa de todo mundo para que esse ecossistema floresça e aconteça. E é isso também o que a gente vê no ecossistema de startups, que para a startup surgir, nascer, crescer e se desenvolver, ela precisa estar num ambiente propício. Se você joga uma semente boa numa terra ruim, árida, ela não vai vingar. Então, a gente precisa construir um ecossistema adequado para a gente conseguir fazer com que mais startups possam surgir e se desenvolver dentro daquele ambiente. E quem que forma o ecossistema? São os diversos atores. Governo, os investidores, as universidades que formam essas pessoas talentosas em tecnologia que a gente precisa tanto. Não só elas, agora também muitas bootcamps e outras escolas livres, né? Outras startups, porque uma startup ajuda muito a outra de N maneiras, né? A gente, como startup, costuma usar muita tecnologia desenvolvida por outras startups, grandes e médias empresas, os próprios consumidores, a mídia, que pode ajudar muito também, os espaços de inovação, como as incubadoras, os hubs, né, de negócio, as entidades de terceiro setor, como, por exemplo, a Dynamo, a AB Startups, e prestadores de serviço, né, advogados especializados em startups, profissionais de marketing especializados nesse ambiente, e todo tipo de prestador de serviço que quanto maior e mais desenvolvido no ecossistema, mais especializados eles se tornam. E aí é ótimo você ter um designer, né, uma agência de marketing que entende desse universo de startups e que vai conseguir atender bem. Nesse ecossistema, a startup tem muito mais chance de se dar bem do que numa cidade onde não tem ninguém que entende disso e ela não vai conseguir, sei lá, encontrar um advogado que possa ajudar, ou advogada, né, profissional do direito. Então, a gente tem que entender, quando a gente pensa em ecossistema, a ideia de interdependência. Nenhum agente do ecossistema consegue ter nada sozinho, né? E colaboração. Esse ecossistema ele só vai ser bem sucedido se todo mundo colaborar. E aí, por colaboração, a gente precisa entender um monte de coisa, né? A gente precisa entender que ninguém é dono do ecossistema, né? A gente começa a ver muito nesse espírito de colaboração, né? o give first, que é você, né, dar primeiro, oferecer, né, se voluntariar para que aquele ecossistema cresça, sem necessariamente querer alguma coisa em troca imediatamente, mas isso vai fazer com que, enfim, o ecossistema cresça, floresça e um monte de coisa volte, né, para você. Acho que eu sou a prova viva disso. E um ecossistema, ele se forma em diferentes pilares, né? Então, um bom ecossistema, ele precisa ter alguns ingredientes bem desenvolvidos para funcionar bem, né? Então, se a gente for olhar aqui no gráfico, né, regulação. Então, não adianta a gente ter uma regulação que demora 1 ano para abrir uma empresa, para tirar um CNPJ, você precisa de alvará, de um monte de coisa, de bombeiro, tarará, e aí o negócio nunca sai.
o imposto é muito caro, e o sistema deixa a vida do empreendedor mais difícil, né? Caro e complexo. A gente tem uma série de problemas de regulação no Brasil, que ainda é um país muito hostil para todos os empreendedores, não só em startups, embora a gente tenha tido alguns avanços recentes. O próprio Marco Legal das Startups é um exemplo disso. A gente precisa de capital, então, sem investimento, as startups não conseguem ir muito longe e, em geral, na fase inicial, é onde elas mais precisam desse apoio, né, financeiro, e onde o risco é maior, e onde tem menos investidor, porque que aquela história, ninguém quer ser o primeiro investidor, mas também ninguém quer perder uma boa oportunidade de investimento. Então, essa é a dança do jogo dos investidores. E quanto maior o risco, menos dispostos os investidores estão, mas, ao mesmo tempo, maior é o retorno potencial. Então, a gente tem que, como ecossistema, trabalhar para diminuir esse risco e trazer mais investidores, principalmente os investidores anjos, para essas fases iniciais. Um bom exemplo de regulação que ajuda a resolver esse problema é o Equity Crowdfunding, que é um tipo de regulação que a CVM, né, a entidade que regula os investimentos no Brasil, criou, permitindo que plataformas na internet possam receber, né, coletar investimento de centenas, milhares de investidores pequenos, que às vezes investem R$100, R$500, R$1.000, mas todos juntos podem investir R$1 milhão em startups. Então, você está fazendo a regulação trabalhar a favor da disponibilidade de capital. Percebem com isso também que o ecossistema ele é muito interdependente. Eu posso combinar vários desses ingredientes e vão ter boas iniciativas. Tem iniciativa de regulação que pode promover diversidade, tem cultura para promover apetite ao risco de investimento. Quando você promove a densidade, o que é densidade? É trazer um monte de startups junta, né? Você pode olhar para isso de uma forma mais macro. Então, Florianópolis tem uma alta densidade de startups, que é a cidade a capital brasileira que tem mais startups por habitante. E você pode olhar micro, né? Então, em São Paulo, a gente tem o Cubo, né? Que ele se vende, por exemplo, como um centro de gravidade para startups. É um lugar com muita densidade, porque é um prédio com 200 startups lá dentro. Muita densidade. E aí, densidade gera mais colisão, né? Entre as pessoas, gera mais oportunidade de geração de negócio, e vira um centro de gravidade mesmo. Aí os profissionais prestadores de serviços especializados vão para lá, a mídia vai para lá para saber o que está acontecendo, as grandes e médias empresas vão para lá para se relacionar com aquelas startups, outras startups querem ir para lá, né? E assim vai. Então, né, precisamos de talento, precisamos de mercado, né, de acesso ao mercado, e esse aqui até não era um dos ingredientes nas primeiras palestras que eu fazia, mas até que eu comecei a participar de fóruns internacionais e ver um monte de país pequeno reclamando da falta de mercado. A gente quer criar um ecossistema, não tem para quem vender. E aí você se dá conta de como o Brasil é privilegiado nesse sentido, né? Ainda que seja uma bênção e ao mesmo tempo também uma maldição, porque a gente acaba não pensando em internacionalizar, que é um dos nossos desafios, pensar mais global. Eu preciso ter mercado para ter um ecossistema. E aí, se a gente pensa nisso no nível micro, poxa, vocês estão numa cidade no interior de São Paulo, pequenininha, que talvez não tenha um mercado consumidor para soluções de startups ali no entorno. Então, o que você precisa fazer para desenvolver o ecossistema da sua cidade? Tem que construir pontes de acesso ao mercado. Hoje está muito mais fácil fazer isso por causa da pandemia, né? Seu serviço pode ser todo online e funcionar para clientes do mundo inteiro, então você constrói um jeito de acessar o mercado. Ou, por que não, faz o negócio em inglês desde o dia 1, vende para o mundo inteiro, né? Porque essa barreira ela está cada vez mais só na nossa cabeça, né? Do que uma barreira real, efetivamente. É muito fácil abrir empresa fora. Eu falo que eu abri, foram 2 cliques em passar um cartão. Em 3 dias eu tinha a minha Delaware Company Incorporated, conta no banco nos Estados Unidos, podia vender em dólar. Tipo, é mais fácil do que a gente imagina. A barreira é muito da nossa cabeça, né? Claro, idioma, mercado, tem um monte de desafios, mas é muito execuível.
A gente tem que ter uma cultura adequada e a cultura mudou muito, né, nos últimos 10 anos, principalmente. Eu me lembro quando eu comecei a empreender, poxa, né, um monte de gente da minha família me chamando de louco, falando que eu tinha que fazer concurso público. A gente não tinha esses super-heróis empreendedores, não tinha unicórnio, não era capa de revista. Então, hoje a gente já tem uma cultura muito mais pró-empreendedorismo do que ela era há algum tempo atrás, e isso graças a bons exemplos, é um trabalho de vários atores do ecossistema, inclusive a mídia, né? Densidade, como eu falei, e diversidade. E quando eu falo de diversidade, eu não falo só no sentido socialmente bonito da gente ter, né, igualdade de gênero, racial, etc., que eu acho que a gente tem que ter mesmo. Assim, isso, o fato de ser socialmente justo é bom, mas não é só por isso, é porque se não tiver diversidade, o ecossistema não funciona bem, assim como se não tiver capital adequado, talento adequado. Porque como é que eu vou fazer inovação se eu não tenho pessoas que representam os diferentes pontos de vista e perfis de consumidores que existem naquela sociedade? Aí eu vou ter um monte de, sei lá, homens brancos, ricos de São Paulo, criando produtos baseados nos seus próprios pontos de vista, visões de mundo, histórico de vida, que não vão se encaixar bem na vida de muitas pessoas negras da periferia, né, que têm realidades completamente diferentes, né? E já tem um monte de estudo, inclusive estudos muito respeitados de Harvard, de McKinsey, que mostram por A mais B que empresas mais diversas produzem mais inovação. E isso se traduz no resultado da última linha ali. Então, além de ser a coisa certa a se fazer, é a coisa mais rentável, né, e a longo prazo, né, e que vai desenvolver melhores inovações a longo prazo. Então, quando a gente vai medir a saúde de um ecossistema, a gente precisa medir o quão diverso ele é. E se ele não for, né, se o déficit, né, em diversidade for muito grande, é um dos pontos que a gente também precisa trabalhar para que esse ecossistema seja mais forte, mais saudável, mais capaz de gerar melhores inovações. Tá bom? Deixa eu ver. Quem quiser saber mais, tem um estudo que eu fiz junto com a Vanderleia Radaeli, lá do BID, que fala do ecossistema de startups no Brasil. Ele está um pouquinho velho, porque ele está com dados de 2017, 2018, foi lançado em 2018, mas ele fala de cada pilar e mostra como que o Brasil está, como cresceu, quem são os principais players. Então, é uma boa literatura para quem quer entender um pouquinho mais. E é isso, foi uma conversa rápida, mas para a gente poder seguir conversando depois. E eu já deixei aqui um spoiler de um momento jabá, que eu não vou deixar de fazer, só porque a Sirius, eu vou passar direto para o último slide, porque eu tenho um pitch inteiro da Sirius, mas eu vou poupar vocês dele. E vou dizer que a gente se propõe a ser uma neo-universidade, que é global ao invés de local, com ensino baseado em criação ao invés de baseado em consumo, focada no trabalho ao invés de ser focada no diploma, integrada ao mercado, nativa digital, com uma jornada personalizada, múltipla e modelos experimentais de monetização, né? E que a gente está lançando uma pós-graduação na semana que vem, que é a Master in Business Intelligence and Decision Science, porque somos globais, a gente é chique, que é a primeira pós-graduação da Sirius. A gente acabou de ser aprovado pelo MEC, depois de uma longa luta com o sistema de regulação para ser faculdade, e é uma faculdade muito diferente, né? Projeto tudo baseado na prática, projetos reais, se aprende com projetos reais, de empresas reais, mentoria, é um grande startup weekend de 9 meses para aprender dados. E a gente começou com dados porque não dá para não trabalhar com dados e com tecnologias baseadas em dados em 2022. E é uma das áreas onde os profissionais estão mais defasados
e que mais podem se alavancar aí nos seus negócios. Então, depois entrem lá, Sirius.education, e conheçam, né, se interessarem, se inscrevam, falem para os amigos. Obrigado pela oportunidade de falar aqui do Jabá, e voltamos à nossa programação normal depois dos comerciais para responder as perguntas. Muito bom, Felipe. Obrigada por isso. O Jabá, ele faz sentido, porque ele é até, parece que a continuação da sua história de vida, né? Então, entendendo o que é o ecossistema, quais são as dores, trabalhar em cima dessas dores. Muito legal, parabéns. Exatamente. Eu sabia de todas as novidades aí da Sirius, muito legal. E olha só, a gente compartilhou no chat a publicação que você mencionou, né, do ecossistema de startups. Eu acho um material super didático, gente. O Felipe é muito didático, então isso ajuda muito para quem está chegando agora, para quem quer entender mais. O livro também, dos 10 mil startups, é super didático, você aprende muito junto com o Felipe, muito legal. Vou deixar aqui o link dele também e coloco o link dentro do nosso grupo do WhatsApp. Para quem está perdido no chat, eu passei o link do grupo do WhatsApp para vocês, porque vocês são as pessoas que estão realmente interessadas, conseguiram estar aqui. Quem ainda não tinha esse link, esse acesso, esse é o link que a gente consegue conversar. Tem o grupo de avisos, só para ninguém perder nenhuma informação, e aí tem esse grupo da comunidade mesmo. Então, a gente vai trocando por lá. Boa, foi ótimo, porque o Felipe conseguiu explicar muita coisa em pouco tempo, então agora a gente tem tempo para perguntas. Quem teve aí algum insight, quer questionar alguma coisa, quer pontuar sobre algum ator da sua cidade, principalmente, acho que é um bom e um local seguro também para a gente falar sobre isso. Boa, vamos seguir a ordem aqui de quem levantou a mão. Então, Cristiano. Oi, Felipe. Cara, da hora a sua apresentação. Eu fui um daqueles que não se identificou com nada, né? Você falou, depois eu quero saber quem são. Então, quero saber mesmo. Você é o quê? Eu sou executivo de contas da Galata Tecnologia. Não é uma startup, mas é uma empresa de tech. Inclusive, uma das minhas missões hoje é dar um site de presente para a ABS. A gente faz um site diferentão ali, não é aqueles padrão WordPress, não é o programado na mão, é um site da hora. Eu já adicionei você no LinkedIn, já mandei mensagem, depois a gente negocia. Ô, Cris, quero esses sites aí para as comunidades de startups que vão surgir. Vamos, precisa ganhar o patrão. O patrão, a hora que eu mandei o case, eu falei, cara, vamos no case? Ele olhou e falou, não, mas se você conseguir conversar com a ABS, eu quero dar um site de presente para eles. Estou conversando. Nossa, sinal que o site do case não está muito bom, né? Não. Aí, tá vendo? Eu adoro essa sinceridade. Eu também acho que não. A minha pergunta, cara, é sobre educação. Eu tenho uma piada bíblica que fala que Noé perdeu a oportunidade de pôr só os bichos na arca. Ele entendeu errado a mensagem. E aí tem gente no mundo hoje, já que ele perdeu a oportunidade, precisamos desenvolver essas pessoas. Eu queria que você falasse, que eu imagino que as pessoas sejam, na startup, na empresa tradicional, as pessoas sejam sempre o principal patrimônio. Eu queria que você falasse um pouco como que a startup, como que o modelo startup pode quebrar aquele padrão tradicional de educação que o Brasil ainda se apega nele, né, que é decora e pergunta se o cara decorou e não ensina ele a pensar. E queria que você desse também um viés para quem é que nem eu, nerd de humanas, trabalhando na tech. Como é que as techs aproveitam a galera de humanas que não sabe programar? Bom, você me deu a deixa, eu vou ter que apresentar o pitch da Sirius. Mas ele fala muito mais sobre educação do que sobre a Sirius, né? E acho que para responder essa pergunta sobre educação, eu começo com essa imagem aqui, né? Vocês sabem o que essas duas imagens têm em comum? Tem mais de 100 anos, as duas. Quase. Só para dar contexto, a da esquerda é o ENIAC, que é considerado o primeiro computador, né, da história. E a da direita é uma sala de aula. O que elas têm em comum é que elas foram tiradas no mesmo ano, 1951. Então, não tem mais de 100 anos.
ainda. Embora há mais de 100 anos a sala de aula ainda era muito parecida com isso aqui. Tem foto mais antiga de sala de aula que não mudou muito daqui, não. Mas eu gosto porque se a gente acelera, a gente vai ver que o computador evoluiu um bocado. E a sala de aula, se a gente pegar uma pessoa lá de 1951, botar uma máquina do tempo e trazer hoje, provavelmente ela não vai reconhecer mais o que é um computador. Mas se a gente botar ela na frente de uma sala de aula, ela vai saber que aquilo é uma sala de aula. Né? Então, isso tem muito a ver com esse modelo industrializado, né? O nosso sistema de educação foi criado para treinar trabalhadores para a revolução industrial de forma padronizada, né? E todo mundo tem que saber a resposta certa para as coisas, e o mundo mudou demais e a educação continua ainda no mesmo lugar, né? A gente está vivendo uma revolução tecnológica cada vez mais acelerada e cada vez mais exponencial, mas o sistema de educação ele não vem acompanhando essa evolução. E a gente até evolui, né? Não vou dizer que não, né? Mas é uma evolução incremental, né? Até a forma com que a gente adota tecnologia, você pega a sala de aula tradicional e bota todo mundo no Zoom, que é mais ou menos, né, uma cópia virtualizada da sala. É um pouco o que a gente está fazendo aqui também. Enfim, mas e aí, né? Como é que a gente... Será que esse modelo funciona ainda para as necessidades que a gente tem hoje? E quando a gente olha para o trabalho do futuro, que vai ser cada vez mais tecnológico, a gente vê o tamanho do buraco que estamos no Brasil. A gente tem o maior déficit do mundo em tecnologia. Isso aqui é um gráfico que compara a quantidade de formados nas áreas de administração e direito versus áreas de tecnologia. O gap no Brasil é 11 vezes, é o maior do mundo. Estados Unidos 5, Alemanha também, Estônia 3, Índia 3. Ou seja, a gente está formando gente de tecnologia de menos e advogados de mais. E quando a gente olha para a demanda, ela está gigantesca e não preenchida, né? O gargalo cresceu 3 vezes durante a pandemia. Então, a gente precisa de 159 mil profissionais de tecnologia e só consegue formar 53. Quer dizer, a conta não fecha. Tem estudos que já estão falando que a gente vai ter 1 milhão de vagas não preenchidas até o final de 2030. E aí isso cria um abismo, né? Um abismo entre dois mundos. De um lado, um monte de desempregado, e de outro lado, um monte de empresa que não consegue preencher as vagas de tecnologia. Vira um contrassenso, né? Quase um paradoxo, basicamente por falta de comunicação. E aí é aí que entra a nossa visão da Sirius de criar uma neo-universidade que pensa de forma bastante diferente do modelo tradicional, né? E por ser nativa digital, consegue ter também uma escalabilidade maior do que os modelos tradicionais de educação para resolver esse problema. Então, um ensino muito mão na massa, sem blá blá blá, conectado direto com as empresas, com aprendizagem ativa e uma sala de aula que é bem mais parecida com um espaço de coworking do que com uma sala de aula tradicional. Mas, enfim, fiz meu pitch aqui, que nem era para fazer. Foi ótima a pergunta. A pergunta foi assim, e educação? Eu falei, bom... Claro. Né, não perdi a oportunidade aqui como bom empreendedor, mas eu acho que a gente está, assim, a gente precisa muito mais do que uma Sirius para resolver esse problema, né? Ele é muito grande. Não é à toa que eu decidi empreender nessa área, né? Para mim, é o desafio da década do nosso ecossistema, e se a gente perder esse bonde, vai ser muito ruim, porque a tecnologia está acelerando e vai acelerar de todo jeito. E está gerando uma substituição em massa dos empregos, né? Não vai ter mais motorista, não tem mais... Praticamente, atendente de telemarketing diminuiu, acho que mais de 10 vezes. A gente só fala com robô. Já tem robô cozinheiro, robô que limpa. Então, e quanto mais operacional é o emprego, mais facilmente ele vai ser substituído pela tecnologia. Só que
a tecnologia não rouba emprego só, ela cria emprego também. Né? Tem que ter gente que dá manutenção, tem os desenvolvedores que criam todas essas soluções, os profissionais de dados que vão mexer com os dados, os profissionais da área de conectividade, né? A cadeia toda de suprimentos, de equipamentos, enfim. Só que essas são áreas muito qualificadas. Então, se a gente não formar essas pessoas aqui para preencher essas vagas, a gente vai perder o emprego de um monte de gente em troca de um monte de engenheiro de software lá na Califórnia, na China, na Europa. Então, esse é um problema urgente e muito mais urgente do que a gente imagina, porque a gente não tem muito mais do que 10, 20 anos para resolver. A gente já está sofrendo com isso atualmente, por isso que os números que você trouxe são úteis para a gente até entrar em discussões com professores, educadores, governo, agentes que estão pensando sobre isso, porque é surreal a distância, né? O distanciamento que a gente tem com relação à realidade. Tozelo, você está como segunda mão levantada aqui. Bom, boa noite, parabéns, Felipe. Desculpe eu não abrir a câmera, mas hoje fizeram o favor aqui de roubar um modem, me estragaram tudo aqui no escritório. Eu estou no home theater e é muito escuro aqui. Parabéns Tudo aí certo. pelo que você falou. Eu sou André Tozelo, da M2D1, uma startup em biossegurança. E eu tenho duas colocações. Primeiro, em relação à educação, que eu acho que é um problema sério, tudo isso que você falou, mas eu costumo usar como exemplo, outro dia mesmo num evento da Deloitte, eu ainda falei para o pessoal lá, eu vejo bem o que a Embraer fez. Ela precisava de mão de obra, o que ela fez? Ela foi no ITA e contratou com o ITA um curso de especialização. E eu vejo as empresas reclamarem muito e não fazerem esse tipo de coisa. Exatamente. Esse eu acho também que é muito comodismo do empresariado brasileiro não procurar a universidade, onde ela poderia... E da universidade não procurar o empresariado também, né? Mas, veja bem, eu acho que quem quer contratar, quem precisa da mão de obra... Concordo com você. Outra coisa, você tem condição de conseguir desenvolvedor em universidade? Eu mesmo conheço, eu sei que se você pagar uma bolsa para um aluno de graduação, você vai conseguir uma mão de obra com um baixo custo e de boa qualidade, mas não era essa a colocação que eu queria fazer. Só entrei no gancho do colega anterior aí, que eu fico pé da vida com esse problema de educação. E a gente não agregar valor ao que a gente produz aqui. A gente produz só commodity, estamos ficando cada vez mais para trás. Eu tenho quase 70 anos e eu lembro que nós éramos a 8ª economia do mundo com um poder de crescimento enorme e hoje nós estamos indo cada vez mais baixo. A China ficava muito atrás do Brasil. Mas a minha colocação é o seguinte, eu vejo que existe um foco muito forte em startup de base digital. E a gente deixa um segundo plano as de base tecnológicas, biotecnológicas, que o Brasil tem um potencial enorme e elas ficam para trás. Elas têm ficado cada vez mais para trás com uma ou outra ação isolada. A gente vê que o Sebrae, por startup, tem tomado algumas ações, mas isso ainda é muito pouco. Eu gostaria de saber o que a AB Startup, a Dynamo, o que vocês têm feito em relação a isso para tentar modificar essa situação? Ótima pergunta. Olha, eu acho que essa situação ela é resultado de um contexto, e esse é um contexto basicamente econômico. Como as startups digitais têm um nível de escalabilidade muito alto e um tempo de desenvolvimento da solução muito baixo, é para lá que o dinheiro flui, né? E se a gente for olhar, as maiores empresas do mundo hoje são empresas de tecnologia digital, né? Das top 10, 8 ou 9 já são empresas de tecnologia digital. E o Brasil não tem muita tradição nesses setores, né? Assim, a nossa ciência, para você ter ideia, do Brasil, ele corresponde a mais ou menos 2,5% do PIB mundial em economia,
E mais ou menos 2%, 1,8% da ciência mundial, quando a gente vai olhar em papers, em publicação de periódicos e artigos científicos. Mas quando a gente olha para a patente, é 0,2% das patentes do mundo. Ou seja, tem uma disparidade, né? A gente tem mais ou menos 2,6% da população, 2,5% do PIB, 2% da ciência, mas da patente é 0,2%, que é justamente, né? Não estou dizendo que tudo é patente, mas quando a gente pega a nossa ciência e transforma em conhecimento aplicável, geralmente, né, a patente é um bom instrumento para fazer isso, a gente deveria ter mais ou menos 2% das patentes do mundo, e não é. Então, essa ponte da pesquisa básica, né, da universidade, que é onde se desenvolvem as tecnologias, né, de forma geral, não só as digitais, para o mercado, ela está muito falha ainda no Brasil. E eu acho que é um dos principais pontos que a gente precisa melhorar. Esse é um. Outro é que as empresas investem pouco em pesquisa e desenvolvimento no Brasil. Tem muito para o digital, etc., mas fora do digital, né, novos materiais, na biodiversidade da Amazônia, que a gente tem tanto potencial, como você trouxe, há pouco investimento comparativamente. Então, o resultado está aí. E é difícil, né? É meio comum, é uma inércia, né? Então, quanto mais lento, mais difícil é fazer a roda girar, quanto mais ela está girando e girando rápido, mais fácil, né? Vai virando um polo de gravidade. A gente precisa ir investindo e criando esses ecossistemas em outros setores. E eu acho que falta muito também uma coordenação e uma colaboração dos players ali para fazer vingar esses novos ecossistemas. Não sei se eu te respondi, né? Essas empresas têm um risco muito maior do que uma startup de tecnologia tradicional, tem um tempo de desenvolvimento muito mais longo, porque normalmente, né, imagina um cultivar, se eu for testar, né, uma nova espécie de planta, eu tenho que esperar uma safra inteira para saber se a minha modificação daquele novo cultivar funcionou ou não. Uma safra demora, sei lá, às vezes 1 ano. Só aí né, a startup já nasceu, morreu, nasceu de novo. Né? Se você for um novo cultivar para papel e celulose, você tem que esperar o eucalipto virar papel, demora anos. Então, são outras velocidades. No resto do mundo, assim, acaba funcionando. Mas esse problema que você falou dos papers, que a gente produz muito, isso é um problema da avaliação do próprio CNPq. O CNPq obriga o pesquisador da universidade a escrever paper para ele poder conseguir bolsa, para ele poder conseguir valor, para ele subir de ranking lá. Então, quer dizer, nós estamos muito mal estruturados. E acho que nós, como a startup, como ecossistema, nós temos que brigar para modificar essa situação. Porque, senão, nós não vamos ver isso daqui modificar. Nós vamos ficar engatinhando aí, sei lá. E tem mais gente aí para fazer perguntas, mas, olha, eu estou louco com esse negócio de paper. Isso aí me deixa doido. Zé, muito bom. A gente já sabe com quem falar quando esse for o assunto. Vamos fazer um grupo de estudo sobre o que é esse mundo de patentes versus inovação que vai para o mercado, porque tem muita distância entre a universidade, a academia, né, e o mercado. Então, vamos falar sobre isso de forma bem profunda também por aqui, tá bom? Gente, obrigada pela pergunta. Eu vou precisar sair logo mais. Agora eu tô com um pequeno sozinho dentro de casa. Sim, a gente tinha combinado até às 8, então também... Pois é. Danilo, mas, enfim, podemos pegar a última pergunta aí. Talvez ele apareça por aqui para dar um tchau para vocês. Vai ser bom ele participar também. Por favor, Danilo, rapidinho. Legal. Boa noite aí, pessoal. Boa noite, Felipe. Dá uma deixa, então, aqui, né? Você falou do termo ecossistema, né? A minha startup chama-se Max Ecosis, né? Que é maximizando ecossistemas mesmo. E o meu foco vai um pouco nisso aí, né? Eu sou mentor sênior de
Inovativa Brasil, Inovativa Impacto, FEA, Angels, estou aqui na comunidade, e a gente tem essas iniciativas, e pode ser que o grupo aqui passe por isso, por iniciativas de startups que querem fazer algum movimento de aproximação com ICTs, aproximação com empresas, só que a gente barra um pouco na questão do fomento para poder manter, né, essas iniciativas. E quando você tem uma empresa por trás de um venture builder, você tem ali, ou de uma aceleradora, você tem esses fomentos, né? E como é que a gente consegue ter a chancela e ter o apoio da ABS em relação a essas iniciativas, como a gente faz, né? A gente faz muito projeto de P&D, integrando ali as startups, desenvolvimento de negócios, levando a TTRL 9 junto com ICTs, né? Danilo, volta para a pergunta, vamos lá. E aí, como é que a gente faz, e contextualizando, então, como é que a gente faz para poder que essas iniciativas elas tenham fomento, né? Elas tenham apoio aí da ABS? Como é que a ABS atua nesse sentido? Então, você vai fazer o seguinte, você vai me escrever no LinkedIn, eu vou te passar o contato do seu xará, que é o Danilo Picucci, que cuida de comunidades na Startups, e a gente vai entender como a gente consegue ajudar. Tá, gente, sem colocar aqui muito sobre as empresas de vocês. Lembram que a gente está falando como pessoa física. Se vocês começarem a fazer jabá, eu vou agir conforme o nosso combinado, que é a exclusão de vocês, da comunidade 645. Então, por favor, se concentrem nas perguntas e menos jabá. PH? Boa, beleza. Bom, deixa eu fazer aqui uma pergunta. Eu estou procurando fazer aí um mestrado, né, na área de ecossistemas, e aí eu estou estudando bastante o marco legal das startups. E aí eu queria saber teu ponto de vista aí, acho que em dois momentos, né? Um sobre até desde o marco legal até hoje, o que foi que de fato mudou, né? Eu consigo assim enxergar algumas coisas relacionadas a investimento, menos regulação, né? Mas eu queria ter a tua visão. E outra desde o artigo mesmo, né? Do paper que você compartilhou, o que mudou de considerável, né? No final você fala até do marco legal, mas eventualmente alguma outra frente que no final você colocou as recomendações, né? Alguma outra frente que evoluiu bastante. Então, queria ter esse teu ponto de vista aí também, mandar um oi aí para todo mundo aí. Só isso. Legal. B-Hub acho que eu conheço, não é um financeiro as a service, mais ou menos? Ah, tá vendo? Mas, ó... Não posso fazer propaganda, senão... não pode, né? Não, mas eu que fiz. Tá, tudo bem. Tá, depois a gente fala no LinkedIn. Eu vou mandar mensagem no LinkedIn lá. Cara, você fez duas perguntas, né? O que mudou e qual foi a primeira mesmo? Desculpa. Eu acho que assim, são dois momentos, né? Teve o artigo e teve o próprio marco legal. O que você acha que evoluiu mais? Beleza. E o que não evoluiu? Então, o marco legal, assim, quando a gente começou a construir, a gente queria um marco legal nota 100 e a gente passou um marco legal nota 20. Mas, enfim, passamos um marco legal. Então, temos um marco legal. Eu acho que só o fato dele existir e da gente ter uma lei específica para startup, só de ter tido toda a discussão que aconteceu no Congresso, ver aquele tanto de deputada falando de startup, isso abre, inclusive, espaço para os estados, para os municípios criarem leis complementares em cima, então isso já é muito bom. Na prática, mudou menos do que a gente gostaria. A parte societária, em que a SA, em tese, é muito mais apropriada para ter uma startup, que tem sócios investidores que não participam da gestão, Ajudou, mas não pegou, porque a SA não pode participar do Simples, e aí isso torna o processo todo mais complexo de pagamento de imposto, a contabilidade fica mais cara, enfim. Em alguns casos você vai pagar mais caro de imposto, e aí inviabilizou. Mas a gente teve os mecanismos de compras públicas inovadoras que estão permitindo que o governo consuma serviços de startups, produtos de startups, que não era algo tão viável e possível antes. E está funcionando, eu tenho visto muitos órgãos de governo usando e conseguindo fazer. Acho que esse é um bom. Na parte de investimento, a gente também trouxe investimento do setor de energia, e aí novos fundos estão vindo daí por conta do incentivo fiscal,
que foi criado ali, tem os sandboxes regulatórios que meio que estimularam governos a criarem modelos, né, mais apropriados para as empresas inovadoras. Isso a gente já está vendo desde da JUSCESP com seguros, da própria CVM com crowdfunding, do que o Banco Central tem feito com PIX e Open Banking, Open Finance, etc. Mas a gente precisava mais, a gente precisava principalmente de mexer na parte tributária, que não é só um problema das startups, é geral, e na parte de incentivo aos investimentos, principalmente investimento anjo, que ainda está muito travado no Brasil. E aí o que mudou, né? De lá para cá, a gente bateu recorde sobre recorde sobre recorde de investimento captado no Brasil, um monte de unicórnio, né? Chegamos a quase 10 bi de dólares, que é um número impensável. Eu lembro que em 2019 a gente chegou, 2018, se não me engano, a gente chegou a 1 bi, e fazendo assim, a maior festa. Esse número decaplicou em 3 anos. É muito impressionante. Ao mesmo tempo, ele está extremamente concentrado em grandes empresas já muito consolidadas. Só mega rounds, as empresas que já estavam grandes. Se for olhar o mesmo dado para investimento anjo, ele cresceu muito devagar nesse período, até deu uma caidinha na pandemia, né? É aquele crescimento mais estável e não explosivo, porque a gente tem um monte de questões estruturais e problemas ali para o investimento anjo. Eu acho que é onde a gente mais precisa investir enquanto ecossistema, nisso e na formação de talento qualificado. Boa, Obrigada. muito obrigado. Olha só, tem perguntas aqui sobre a Sirius, então... que era isso que você queria perguntar? Ai, meu Deus, como você está de tempo? Não, eu estou tranquilo, ó, o pequeno tá aqui no YouTube, vendo o que você está vendo. Não tô vendo nada, porque aqui tá não tem nada de vídeo aqui pra mim ver. Olha aqui, ó. Não tem nenhum vídeo acho que ele não tá te assistindo. Tá. Não. Então, mas coloca aí, então. Coloca um vídeo pra mim ver. Coloca. Então, eu preciso de 1 segundo para botar um vídeo para ele ver, e aí eu posso responder mais perguntas. Ó, o que você quer ver? Eu acho que ele está querendo a atenção do Felipe para brincar com ele. Show me videos of Sonic the Hedgehog. Aprendam sobre persuasão com as crianças. Goku versus Naruto. Pronto, pode ver do Sonic. Felipe, gente como a gente, a melhor coisa. Goku versus Naruto, né? Uai, gente. Vai lá, ó. Uma pergunta compartilhada para o Felipe e para a Isa. Eu com a Aline, nós tivemos uma experiência bacana com o pessoal da área da academia, aqui em Mogi Guaçu, representando o NeoConnect Valley, e tentando entender como que nós, como membros do 645, poderíamos ajudar nessas pontes. E a gente percebeu em poucos eventos que nós fomos participar, o quão frágil é essa conexão. As empresas estão lá se escabelando pela falta de mão de obra, a academia está formando um pessoal que, infelizmente, o conteúdo acadêmico ele está defasado ou está num caminho contrário ao que o mercado está precisando no momento. E aí, uma dessas conversas lá nos encontros do Connect, veio justamente essa dor que, de repente, o canal pode ser o 645. Gostaria de ouvir, tanto do Felipe quanto da Isa, nós, enquanto comunidade, como que a gente poderia intermediar essa conexão da academia com o mercado, de preferência com algum case de alguma cidade que já deu certo, porque nós temos aqui faculdades super dispostas, já cederam espaço para criar laboratório, ofereceram professores e infraestrutura para as empresas levarem demandas e transformar isso em projetos acadêmicos. Elas estão correndo atrás para se organizarem enquanto ICTs. Então, a gente teve uma situação muito feliz, né? O governo municipal predisposto a ouvir e facilitar no que estiver ao alcance dele, o setor acadêmico, e agora, mais recentemente, nós estamos pegando na mão desse público, né, empresarial e mostrando o caminho das pedras, como que eles chegam dentro da academia. Então, gostaria de saber se vocês têm alguma referência que a gente possa consultar depois, aprender
com quem já fez, que já sabe, né, como fazer para compartilhar isso. Obrigado, Aline, obrigado, Felipe. Legal. Quer começar, Isa? Eu já estou falando tem muito tempo. Exemplos bons de situações, né, que trouxeram a academia para próximo do mercado. A gente vê muito pessoas que ocupam as cadeiras dentro das universidades, dentro das instituições de ensino, ainda com muitas burocracias internas, mesmo as pessoas que querem trazer a inovação, tem muita barreira relacionada ao MEC. Aí, com certeza, o Felipe sabe dizer muito mais que eu quais são esses caminhos. Mas um dos casos que a gente fala bastante é o que já foi citado aqui também, né? Então, o quanto a gente consegue aproximar uma dor real de mercado, uma grande empresa, de uma universidade. Então, o caso do ITA é um dos casos aí que a solução vem muito já numa dor encaixada, né, com uma grande empresa por trás. Mas a gente tem outros casos também dentro de Campinas, na Unicamp, mas nada... Eu não conheço em São Paulo um caso de sucesso extremo. Felipe, você aí com a visão mais nacional, quem que a gente pode indicar como caso de sucesso? E assim, também não tem resolução rápida e fácil para esse problema. Eu trouxe algumas referências, coloquei aqui no chat. Tem uma organização chamada o ILINCA, que é uma associação também sem fins lucrativos, que trabalha só no processo de relação universidade e empresa, especialmente, já nos últimos mais de 10 anos, que tem muito material sobre isso. E aí eles vêm acompanhando as mudanças da lei de inovação, os casos, etc. e tal. A ANPEI, que é a Associação Nacional das Empresas Inovadoras, também tem bastante coisa nessa linha. Tem um livro muito bom, que é o Inovação na Raiz, que conta o caso da Risoflora, que é uma empresa criada na Universidade Federal de Viçosa por um pesquisador que descobriu um nematóide, que é um bichinho microscópico que, na verdade, ele descobriu uma bactéria que come o nematóide, que é uma praga das raízes, e que é responsável por bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de dólares em perdas de cultivos no mundo inteiro. E aí ele quis que esse negócio fosse para o mercado. E aí tem muita dificuldade no meio do caminho. Eu acompanhei pessoalmente essa história. Eu estava na casa desse pesquisador o dia que a gente deu o nome da Risoflora de Risoflora. E levou quase 10 anos para essa empresa conseguir produzir o produto, aí teve que fazer planta piloto, teste, precisou captar recurso, nas FAPs, tarará. Aí teve todo o processo de registro no Ministério da Agricultura e depois na Anvisa, para que aquilo ali, né, fosse provado que não agrediria o meio ambiente para poder ser comercializado, até que, há uns 2 anos atrás, ela foi vendida para uma multinacional e fechou o ciclo. Mas foram quase 10 anos e, assim, parece uma epopeia épica, assim, a saga da Risoflora, contra tudo e contra todos, faltando dinheiro, faltando pesquisa, dando problema, não conseguia registro. Então, é um ótimo exemplo e, ao mesmo tempo, contra-exemplo também, porque mostra muitas das barreiras para esse processo acontecer. Eu acho que vocês têm uma extrema sorte de estar no estado de São Paulo, que é o mais avançado do Brasil nessa área, porque tem a FAPESP. E a FAPESP está com um trabalho muito forte agora para as Deep Techs, e a gente tem um entendimento melhor desse processo. Só um minutinho, filho. E alguém mencionou a Embrapia aí no chat, agora está com uma gestão nova que eu acho que está bem mais para frentex, nessa coisa das startups, que está com projetos muito legais também para apoiar startups a desenvolverem tecnologias junto com ICTs, né, e centros de pesquisa. Então, também é um pouco isso, né? A gente pode parar de reclamar e começar a fazer, e tem muitas oportunidades disponíveis e bons casos para a gente
estudar, aprender, replicar e tentar fazer com que, né, nas próximas gerações isso seja mais simples, mais fácil, melhor. Boa, tem então alguns casos aí. Felipe, você falou que ia comentar no chat, não chegou no chat aqui alguns exemplos. Será que eu... Nossa, eu tô mandando tudo para uma pessoa só, tô mandando para o PH. Eita, PH tá com todos os benefícios aí. Eu nem vi, não sei por que eu tô te mandando, acho que você me mandou uma mensagem direta. Foi. Isso. Pode ser. Aí você acaba respondendo para a pessoa. Acaba respondendo para a pessoa, não, peraí. Todos na reunião. Pronto. Aí. O link e o livro que estava lá. Depois eu te respondo, PH. Maravilha, gente. Então, Felipe, queria te agradecer demais. Antes da gente finalizar, eu queria só que vocês registrassem aí no nosso queridíssimo... oh, meu Deus. Mentimeter, na verdade. O que vocês aprenderam com o Felipe Matos? Eu vou colocar aqui no nosso chat o link de novo. É o mesmo link da última vez, só que agora com uma nova pergunta. E aí, daqui a pouco, no final do dia ou amanhã, eu mando esse resultado para o Felipe ver. Tá bom? Queria agradecer a participação de todos vocês. A gente está formando um grupo de trabalho para estudar exatamente essa questão que o Tozello trouxe aqui, entre diversidade, né, de intenções do mercado para a academia, da academia para o mercado. Então, quem quiser fazer parte, a Oki aí também que estava super curioso com isso, eu vou mandar o link desse grupo, subgrupo, para quem quer realmente fazer parte de um grupo de trabalho, para a gente estudar isso mais a fundo. Vocês vão ser responsáveis dentro da comunidade 645 para trazer referências. Então, tanto os materiais que o Felipe Matos compartilhou aqui de referência, como da Uelinka e o livro Inovação na Raiz, outras coisas mais que mais a gente consegue estudar para trazer mais mastigado ainda para a comunidade 645, já que temos o benefício de estarmos em várias pessoas. Tá bom? Eu mando isso para quem me procurar no WhatsApp. Muito obrigada, gente. Vamos manter aí também o nosso horário. Valeu, gente. Abraços para todos vocês. Parabéns por estarem aqui também, né? Afinal de contas, segunda-feira à noite, se dispondo a aprender em comunidade. Um retrato do Elisa. Vamos tirar uma foto final? Vamos. Também. Boa. E agora, tem várias páginas. Vou dar uns prints aqui e mando lá no grupo do WhatsApp. Sorriam! Quem tá de câmera ligada? Ai, meu Deus, eu sempre me atrapalho para fazer todas essas coisas no computador. Uma página foi... Quem mais quiser tirar print, tira. Eu vou sair falando nas fotos, mas tudo bem. Quem tá rindo da minha cara, tô vendo. Não, mas estou muito feliz com a nossa aula inaugural, gente. Agora, para valer. Felipe, mais uma vez, muito obrigada pela participação, por toda a entrega que você fez, por mais uma vez se colocar como voluntário aí nas iniciativas que apoiam o desenvolvimento de startups pelo país inteiro. Obrigada por toda a sua contribuição, sua história aí super rica. Obrigada por se colocar disponível também. Valeu, gente, estamos junto. Podem me adicionar no LinkedIn, seguir no Instagram e a gente continua se falando por lá, tá bom? Tchau, tchau, pessoal. Boa sorte para vocês. Boa comunidade. Valeu. Valeu, gente. Quem quiser continuar aqui conversando um pouquinho também pode ficar. A gente só encerrou com o Felipe mesmo. E estamos criando aí esse grupo de trabalho para quem quiser saber mais sobre a interação entre academia e grandes empresas. Acho que pode ser uma boa a gente entrar nesses pormenores. Alguma dúvida que não foi respondida que eu possa responder sobre os atores? Oi. Ô, Jota, deixa eu fazer uma pergunta. A sua base é no Sebrae de São Paulo? Sebrae São Paulo. Sebrae São Paulo, tá? Porque eu vi que teve a inauguração do Sebrae daqui do ABC, né? Acho que é uma espécie de base que fica... sim, é o escritório regional. O escritório regional, tá.
Mas vamos dizer assim, esse braço de startups está em São Paulo com você, que eu lembro que você é o time de uma pessoa só, né? Eu sou uma equipe, mas eu cuido do estado de São Paulo, Jota. Tá, não, perfeito. Você está em São Paulo, tá. É que eu Isso. estava pensando em fazer uma visita lá no escritório aqui de Santo André, se de repente o Isadora estivesse por lá, ia tomar um café contigo, mas tudo bem. Só para saber mesmo, você está em São Paulo. Estou em São Paulo, mas semana passada estava em Bauru, na outra estava em Jundiaí, nessa vou para Limeira, na outra vou para Ribeirão Preto, na outra para Presidente Prudente. Em algum momento a gente se encontra, Jota, a gente está pertinho. Aí é fácil. Todo mundo já está no grupo do WhatsApp? O que a gente consegue conversar mesmo? Tem o de avisos e tem esse. Porque lá eu também mando, por exemplo, próximos encontros em São Paulo, capital, para vocês virem, se conectarem também com a comunidade daqui, né, da capital, outras iniciativas que forem relevantes, presenciais, para vocês se conectarem, acho que vai ser bem legal. Onipresente em todas as comunidades. O Gu é. Tu que é. Eu estou tentando ainda. Que a saúde me permita. Não, mas está sendo bem legal. Então, Jota, eu fico, né, em São Paulo, capital, moro aqui, mas estou sempre tentando estar com vocês. E aí, quem for fazer evento, eu vou ter mais desculpas ainda para poder encontrar com vocês pessoalmente. Vai ser um prazer conhecê-los. Não, show, só para saber, porque essa época eu acho que pós-pandemia, ou quase isso, é importante a gente construir pontes, né? O pessoal construiu muitos muros aí com isolamento, então toda oportunidade que a gente tiver de estar junto, conversando, fazer network é muito bem-vinda, é muito bom. Obrigado, viu? Com certeza. Parabéns pela organização da aula inaugural, para mim foi totalmente excelente. E aguardamos a próxima, eu estou agora no grupo lá que eu não estava antes, então vou ficar ligado lá para saber a programação. Valeu mesmo, obrigado, viu? Parabéns. Oi, gente. O Jota já faz parte do ABC Vale, Jota? Então, meu amigo, Tozelo, eu estava olhando lá, cara, o site de vocês tem um tempo aqui já, só que eu confesso que eu olhar melhor depois que a aula acabasse, né? Para não me lá aqui Mas eu vou dar uma olhadinha lá melhor, tá bom? Viu? É bem bacana. Eu acho que você estando no ABC, você devia fazer parte do ABC Vale. Sem dúvida. Não, com certeza. Eu fico feliz porque tem algo para o ABC, né? Porque, assim, o ABC é uma macro-região maravilhosa. Então, com certeza, a gente tem uma vocação aí de desenvolvimento, tecnologia. Muitas indústrias foram embora, então a gente tem que trazer essa indústria 4.0 com mais força agora para o ABC para recuperar esses empregos aí, porque o pessoal precisa, né? E fora que tecnologia e inovação sempre é bom, sempre é legal. Estou eu fazendo jabá do ABC Vale, hein, Isa? Não pode? O ABC, né? Tudo bem, vocês podem fazer jabá tá. de todas as comunidades de vocês, só não pode fazer da empresa para tentar tirar tipo, um benefício próprio das pessoas que estão aqui. Então, a gente vai pensar... No geral, hein? Eu não fui do meu, não. Não foi você, não. Só estou alinhando aqui para quem ainda estava desavisado. A gente vai se endireitando aí até as próximas encontros. E quem não respondeu também a história da própria vida, eu tô curiosa para saber, tá? Então, eu vou colocar o link aqui, vou colocar o link lá no grupo. Na verdade, já está até na descrição do grupo geral. Daí vocês conseguem responder. E depois vocês conseguem acessar a galeria para entender quem que já faz parte da comunidade 645, quais são as qualidades dessas pessoas, o que a gente pode fazer como comunidade juntos. O link do grupo de estudos, me manda no WhatsApp, daí eu coloco vocês ali, todas elas também conseguem colocar as pessoas. Vamos fazer esse grupo de estudo focado, porque eu acho que pode ser bem interessante para a gente compartilhar boas práticas. E aí, fortalecer como Estado, tá bom? Tá. Legal, gente. Mais alguma dúvida? Não? Luísa, você tá até como uma fiel escudeira, né? Em Mogi Guaçu, a Aline, ela falou que ela tá fazendo aqui um cosplay de Isa. Ela tá simulando aquela imersão que, aonde tem, né, curso de inovação, a Isa tem uma foto aparecendo.
A Aline está fazendo um paralelo, então, hub do CREA, hub do Connect Valley, hub de N outros que estão surgindo. A Aline sempre tem uma foto em alguma mídia local aparecendo. Eu falei, ela é a Isa Guassuana. Arroz de festa, né? Meu Deus, Muito olha todas. só esse ó que me denegrimos. Mentira. Não pode mais falar denegrir, hein? Tá errado. Vamos aprendendo junto com isso também. Achei muito fofinho que o Felipe falou também, né? Que ele aprendeu que não pode mais falar lá do negro da força. Estamos juntos nessa empreitada, gente. Super importante. Que mais? Que mais perguntas? Vocês ficaram satisfeitos com a aula? Vocês aprenderam alguma coisa? Eu vou mandar aquele mentimeter para o Felipe depois. Eu acho que pode ser legal, quem ainda não respondeu, colocar ali o que gostou, o que aprendeu, o que foi bom da aula com ele. E também a gente precisa explorar melhor aí cada um dos atores das nossas cidades, né? Para que a gente consiga entender por dentro, né, qual que é o papel de cada um, e assim também cobrar melhorias, ou melhor ainda, participar da criação dessas melhorias. Tá bom? Gente, estou por aqui mais uns minutinhos. Mas fiquem à vontade também. Pessoal, quem quiser entrar no subgrupo lá, pode me chamar no privado lá que eu adiciono, tá bom? Porque eu perdi o controle aí de quem estava querendo entrar. Teve um monte de gente que escreveu aí no chat, mas... eu consigo ver o chat e depois colocar as pessoas, mas agora é muita coisa para fazer de uma vez. Então tá. Tá bom? Tchau, pessoal. Oi, Ivan, tudo bem? Boa noite. Oi, Danilo. Tudo bom. Aceito a crítica, viu? E desculpe, eu estou aprendendo a me posicionar aí no grupo em relação, não era objetivo fazer nenhuma propaganda da Max EcoSys, até porque a Max EcoSys ela não presta serviço para nenhuma startup isolada. A gente só faz dentro de um projeto. E eu não sei se minha pergunta foi... Então, eu não estou aberto ao mercado para alguém aqui do grupo me procurar. A pergunta que eu fiz, e isso é uma coisa que, por exemplo, a gente estava no projeto hoje, junto com a grande CT, que é uma ICT que tem pesquisa e desenvolvimento, mas ela tem muito mais a parte de educação, e eles estavam querendo fazer um programa de articulação ICT-empresa, e foi parcialmente respondida a minha pergunta pelo Felipe ali no final. Só que qual é o desafio? O desafio é que a empresa, a ICT, ela não tem recurso para poder fazer esse programa. A gente que tem a capacidade, como gestão de tecnologia e inovação, de articular com o mercado, a gente também não tem, não tem um recurso. Então, a gente acaba indo sozinho junto com a ICT e aí tem que ficar esperando os resultados do desenvolvimento dos negócios ou dos produtos. É um desafio para a gente isso aí. Então, a pergunta que eu fiz era se a ABS ela tinha algum programa que falasse, olha, você é um agente integrador, né, de pesquisa, desenvolvimento e inovação, de startups junto com ICTs e academias. Legal. E a gente tem aqui um programa que a gente apoia você, para que você pegue esses programas de fomento e alavanque isso. Eu imagino que isso vai acontecer no interior, principalmente esse gap vai ser maior ainda, porque não vai ter nem a ICT para aquelas startups que querem fazer algum programa, ou você vai para um Venture Builder, ou você vai para uma aceleradora, mas às vezes nem isso tem, né? Então, esse é o desafio da gente, assim. Era interessante, a pergunta era para ver se o Felipe já tinha algum programa onde ele fale assim, olha, você é um membro integrador de aceleração de negócios, de startups, junto com o ICT e Academia, a gente tem um programa aqui que a gente ajuda você nisso aí, porque isso é um papel fundamental dentro do ecossistema. Então, o objetivo é muito mais esse, mas eu peço desculpa em relação ao que foi colocado, e não é o foco nosso e não é o interesse que a gente fique desenvolvendo negócios aqui, tá bom? Não, tranquilo. A gente pode falar sobre os nossos negócios, a gente só não pode usar o tempo da fala ali para desviar um pouco do assunto. Não foi só você que fez isso, tá, Danilo? É que eu falei depois da sua fala, mas você e outras pessoas acabaram fazendo jabá, o que não é legal, porque senão a gente vai ficar muito entre todas as ações que todo mundo faz aqui, é muita coisa, é muita gente. Então, minha pergunta era meio complexa, se eu não falo qual é o contexto, ia ficar solto. Se eu não falo que eu sou um agente integrador de ICT e startups,
e trabalho nisso em pesquisa e desenvolvimento. E como é que a ABS me apoia nisso? Porque eu tenho dificuldade de levantar esses programas para poder fazer, ia ficar meio solto. Mas eu entendo, sim, viu? E acho que foi bem colocado. Inclusive, peço desculpa aí se em algum momento apareceu. Isso porque não é o nosso negócio. Nosso objetivo não é esse aí, tá bom? Obrigado. Tá bom, obrigada. Vou aprender a falar isso sem fazer jabá, porque eu estou muito acostumado a falar em reunião e a gente acaba contextualizando as coisas. Eu vou aprender aí. Fazer um pitch de duas palavras, né? Não, tem muito aprendizado aí, mas muito legal. Entendi um pouquinho agora melhor o que vocês fazem. Ai, deixa eu parar de gravar, não precisa mais gravar aqui. Talvez trazer isso para o grupo